Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Então, quero dirigir a Deus uma oração. Você aí no seu lugar mesmo, na sua casa. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus para que o Espírito Santo de Deus venha direcionar tudo que nós iremos falar, tudo que nós iremos tratar nesta noite. Amém? Já nesta madrugada. Deus, obrigado. Primeiro desta campanha é transformado para transformar. Nós precisamos ser transformados, ó Deus. Nós precisamos alcançar da parte do Senhor, ó Deus, aquilo que nós estamos almejando, que é o nosso crescimento, que é a nossa evolução como homem, como mulher, como ser. E nós confiamos e nós sabemos que o Senhor é Deus, Pai, soberano em todas as coisas. Ó Deus, todos que estão nos assistindo, todos que estão com o celular conectado, receberam o convite. Ó Deus, muitos, ó Pai, já têm uma dificuldade para dormir. E eu creio, meu Pai, que esta campanha vai ajudá-los a ter uma noite de sono com qualidade. Porque eu creio, meu Pai Deus, que o Senhor irá fazer uma transformação em nossas vidas. Irá nos dar o direcionamento que nós precisamos. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Que cada homem, que cada mulher, que cada adolescente, que nesta madrugada participar deste momento de oração, que ele venha ser alcançado. De mim mesmo, ó Deus, eu não tenho nada para oferecer para eles. Nesta noite, ó Deus, sou um vaso em tuas mãos. E como o vaso em tuas mãos, importa é aquele que deposita o conteúdo no vaso, não o vaso em si. E que nesta madrugada o Espírito Santo possa trazer conteúdo ao meu coração, possa trazer conteúdo ao coração, ó Deus, de cada um que me assiste. Seja no seu trabalho, seja na sua casa. Nós apresentamos, ó Deus, esta live em tuas mãos e confiamos que nesses 40 minutos que nós, meu Pai, ficaremos aqui, juntos, ó Deus, estudando a tua palavra, que possa haver em nossas vidas mudança, Pai, mudança de conduta, mudança de postura, que o Espírito Santo realmente venha produzir em nós o fruto do Teu Espírito, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Amém, Deus abençoe aí. Meu querido amigo Samuel Rosa entrou aí, Deus abençoe. Verônica Soares, amém. Queridos, iniciamos hoje a nossa campanha e essa campanha tem um tema: transformados para transformar. Serão 21 dias de oração, uma campanha que eu costumo fazer todo mês de dezembro, do dia 1º até o dia 21. Por que, pastor? Esse mês assim tão específico? A gente está iniciando o mês hoje. Nós estamos iniciando um novo mês, né? Assim, já passou da meia-noite, mas enfim, acredito que você entendeu. Mas ao mesmo tempo, nós estamos perto para fechar o ciclo de um ano. E a gente precisa entender o seguinte, que eu não posso esperar o ano virar para mim me encher de expectativa, de esperança e de ter mudança. Como muitos fazem. Dia 31 eu começo uma vida nova. Dia 31 eu começo a fazer tudo diferente. Pro dia 1º, tudo que eu prometi para mim mesmo vai acontecer porque eu tô cheio de gás. Mas esse gás ele dura 24 horas, ele dura 2 horas, ele dura 3 horas, ele dura uma semana, ele dura um dia, ele dura um mês, ou ele dura poucos meses. Sabe por quê? Porque nós ainda não entendemos a importância de ter uma mentalidade transformada. E nessa madrugada, querido, que nós iremos fazer companhia um para o outro aqui, nesses 21 dias, que eu quero é que o Espírito Santo de Deus venha trazer para o teu coração, assim como ele vai trazer para o meu, a importância de ser transformado. Como eu disse, eu vou dividir essa campanha em 3 partes. Primeira parte, do dia 1º até o dia 7, porque eu preciso ser transformado. Do dia 7 ao dia 14, o que a transformação faz comigo após eu ter adquirido. E na última, por que eu tenho que transformar alguém? O sentido da vida é servir. E às vezes a gente está vivendo em lugares e em locais que a gente não está se sentindo bem, sabe por quê? Porque a gente não está produzindo. Nós nascemos para produzir e nós precisamos produzir. Então, antes da gente começar a entrar no texto sobre transformação ou ser transformado, eu quero compartilhar um pouco a etimologia dessa palavra, né? Transformado, a gente escuta muito e a gente, quando escuta assim, o que é transformar? Mudar algo, transformar é pegar a origem de algo e mudá-la ou evoluí-la ou fazê-la crescer. Quando nós falamos de transformação, nada mais, nada menos, nós estamos falando de que metamorfose. É o processo da lagarta até virar borboleta. Ela passa por um período de transformação
E a gente chama de transformação metamórfica. E quando nós entendemos o propósito que nós, como homens, e quando eu falo homens, eu não estou falando aqui de gênero, eu estou falando do ser existente, do ser humano em si, tanto homem quanto mulher. Nós precisamos entender o seguinte ponto. Aquilo que não está crescendo, está diminuindo. Aquilo que não está expandindo, ele está regredindo. O que isso quer dizer com isso, pastor Ricardo? Que quando nós não alcançamos uma vida onde nós estamos sendo transformados, e a gente não está vendo alternância, mudança em minha vida, será que eu realmente estou vivendo uma vida ou eu estou só sobrevivendo? Porque tem diferença em viver e diferença em sobreviver. E muitas pessoas têm dificuldade para buscar transformação, porque a transformação te tira da sua zona de conforto. A transformação me tira da minha zona de conforto. A transformação me faz entender que eu não posso continuar vivendo uma vida que eu estava levando, porque, afinal, se eu decidi ser transformado, eu decidi mudar de conduta, de postura, de direção. E quantas pessoas querem viver a vida delas daquele jeitinho, daquela forma, daquela maneira, e ela não permite mudança. Ela não permite passar pelo processo. Quando nós olhamos para a vida de um homem ou a vida de uma mulher, que ele se pergunta o tempo todo, qual é o propósito da minha vida? O que eu mais escuto é, para que eu nasci? Qual é o propósito que me faz existir? Será que eu estou na família certa? Será que eu estou no emprego certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não tinha que mudar? E aí quando a gente fala assim, será que eu não tinha que mudar? Será que eu não tinha que pensar diferente? Será que eu não tinha que recomeçar? Isso, querido, vem de transformar. Transformar é quando você diz, chega, basta, eu preciso ter uma vida diferente, eu preciso ter uma vida nova. Isso acontece quando nós entendemos que a pessoa do Espírito Santo, ela começa a colocar em nós novidade de vida. E transformar é o ato de mudar, é de não querer estar da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito, no mesmo sentido. Se você entender uma coisa, olha para você ver como é que é uma coisa tão séria. O leão, por mais que ele esteja sendo criado dentro de um cativeiro ou numa jaula, ele entende que o habitat natural dele é a jaula. Ele nasceu ali, ele cresceu ali. Mas se você parar para pensar e ver, quem coloca um leão numa jaula, tranca a jaula. Só que é meio contraditório, porque se o habitat natural dele é a jaula, para que eu preciso trancá-lo em algo que ele já está acostumado? Se aquilo já é uma experiência vivida para ele. Você sabe por quê, querido? Porque o leão ele tem um instinto. E o instinto do leão diz que fora da jaula tem um habitat bem espaçoso, expandido para ele explorar e viver novas experiências. O que isso quer dizer com isso, pastor? Quando nós entendermos que fora da jaula tem uma vida diferente, tem uma vida nova, tem coisas que o Senhor está preparando para entregar aos nossos corações, experiências novas para que a gente venha viver. Nós vamos sair da jaula. Qual jaula? A jaula do medo, a jaula da insegurança, a jaula do pessimismo, a jaula que não vai dar certo. Quantas pessoas que estão presas hoje dentro de uma jaula e o instinto dela diz para ela, você merece mais, você precisa mudar, você precisa ser transformado, você precisa alcançar. Você não pode permanecer nessa vida medíocre. Quando eu falo medíocre, eu estou falando média. Pessoas que acostumaram a viver com a média, que acostumou a viver com pouco. E a palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, são as coisas que Deus tem preparadas para nós. E o que Deus tem preparado para mim, o que Deus tem preparado para você, está além dessa jaula. E aonde que é essa jaula, pastor? Quando o senhor fala de jaula, o senhor está falando de que tipo de jaula? A jaula que mais tem aprendido pessoas hoje, que é a jaula da mente. E olha que Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo de número 2, ele vai dar arma para que a gente possa fugir desta jaula. Porque quando eu entendo que eu preciso colocar uma rebelião, eu não vou aceitar esta vida, eu não vou aceitar a mediocridade, eu não vou aceitar o medo me dominar, eu preciso transformar. Mas como é que eu vou transformar? Quando eu entender o poder da renovação da mente.
Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. O que o mundo oferece? O mundo oferece uma vida promíscua, de pecado, de depressão, de ansiedade, de crises, de traumas. Então Paulo está falando assim, olha, não se conforme com isso. E quantas pessoas estão falando assim, a minha vida vai ser assim mesmo. Porque foi assim com meu pai, porque foi assim com a minha mãe, porque foi assim com a minha avó, porque eu sou pobre, porque eu não tenho oportunidade. Porque eu acho que não vai ter como, eu acho que não vai ter jeito, eu até tento, mas todas as vezes que eu tento dá errado. Então, assim, eu já acostumei que eu sou um azarado. O que essa pessoa está fazendo? Ela está se conformando. Ela está se conformando com a vida medíocre, com a vida média que ela está levando. Só que Paulo está falando, não vos conformeis. Ele está dando um conselho para os irmãos de Roma, não vos conformeis. Ou seja, cria em vocês uma rebelião de não conformar, de não aceitar. Olha o que o David falou. Paulo é o exemplo da transformação. E eu vou falar amanhã dele, David. Em Atos 9. Então quando ele está falando para os romanos, olha, não vos conformeis. É o que você está fazendo hoje nessa live, querido. Você poderia estar dormindo agora, talvez vai trabalhar amanhã. Vai acordar 5 horas, vai acordar 4 horas da manhã, mas está na live hoje. Só que não só basta eu estar na live, eu não posso me conformar. Eu vou estar na live todos os dias, eu vou lutar contra o meu cansaço, eu vou lutar contra o meu sono, porque eu não posso aceitar viver dentro de uma jaula sabendo que o meu habitat natural é um habitat onde Deus quer me levar para viver novas experiências. E Paulo está falando assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Olha aqui, querido. Olha aqui a transformação entrando. Mas transformai-vos, ou seja, está na hora da gente mudar. Está na hora da gente galgar uma posição. Mas antes de eu começar a querer, eu preciso buscar uma transformação. Ou seja, Paulo está falando para eles, não vos conformeis, mas transformais. O que Paulo está falando? Mudar a forma de vocês verem as coisas. E como é que Paulo está falando que eu vou conseguir mudar estas coisas? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo está querendo dizer aqui? A transformação, ela vai existir quando o meu pensamento começa a ser um pensamento diferente. O grande problema é que grande parte das pessoas estão dispostas, estão com coragem, estão com ousadia de viver coisas novas, experiências novas, estão confiantes que a porta de emprego vai abrir, estão confiantes que a vida sentimental vai mudar, estão confiantes que a vida ministerial vai tomar uma proporção muito grande, mas elas ainda não buscaram a questão da renovação da mente. Por que o senhor fala isso, pastor? E eu falo com toda certeza, sabe por quê? Porque a primeira dificuldade que vem, a primeira dificuldade que chega, o que a gente faz? Eu não sei se eu dou conta. Eu não sei se é pra mim. Eu acho que eu estava sonhando alto demais. Eu acho que eu entendi errado que Deus usou os profetas. Eu acho que eu entendi errado o sonho que eu tive essa madrugada. Eu acho que não vai ser isso. Eu acho que não é para mim isso. Eu tava sonhando, mas eu acho que não era para mim. Você sabe por quê, querido? Porque não adianta eu ter boa vontade se a renovação não vir na minha mente. A minha mente, ela precisa ser treinada para entender que eu estou num processo de transformação. E no processo de transformação dói. Por quê? Porque você está saindo de uma forma, de uma maneira que você foi adestrado, que você foi ensinado, que você viveu dentro de uma cultura, e você vai quebrar isso para viver o novo. E você vai quebrar isso para viver as experiências a qual Deus está preparando para nós. E grava isso no que eu vou falar para vocês, e vale para mim também. Eu só posso viver o que Deus quer para mim quando eu deixar de viver o que eu quero para mim. Eu só consigo viver as experiências que Deus tem para mim. Eu só vou conseguir ser o que Deus acredita que eu possa ser se eu deixar de ser quem eu quero ser. O grande problema é que a gente quer viver as coisas grandes de Deus, mas a gente não quer deixar de ser quem a gente quer, quem a gente gosta de ser. Paulo, quando está falando dessa questão da renovação, ele está primeiro falando da transformação. Você está percebendo, querido, que antes de vir a transformação, precisa haver em mim uma rebelião de não me conformar.
Você vai conformar até quando com essa vida? Você vai conformar até quando com essa situação a qual você está vivendo? Pastor, mas eu estou fazendo de tudo. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou pedindo, eu estou tentando, então eu não estou conformado. Não, eu não posso só fazer. Eu preciso começar também a acreditar que aquilo que eu estou fazendo vai dar resultado. O grande problema do povo que saiu do Egito e estava caminhando com Moisés era a mentalidade deles. A mentalidade deles ainda estava presa. Lembra do leão que eu falei? Eu vou falar de novo aqui para os irmãos que entrou. Alexandre, meu grande amigo, a Dani, o Marcelo, quem mais entrou aí? Nossa irmã Isabela, a Sheila. Eu vou falar de novo, querido. O habitat do leão é floresta, é na África, mas um ambiente de um leão que está sendo ali colocado num cativeiro, ele chega ali filhote, ele nasce, ele cresce e ele entende que o habitat natural dele é naquela jaula, é preso ali, é preso. Só que a pergunta vai, se o habitat dele é aquele, se as experiências dele são aquelas, por que que o adestrador, por que que o dono do zoológico prende ele? Você sabe por quê? Porque por mais que eu e você estamos presos, nós temos instinto. O instinto sempre nos diz que tem algo fora da jaula que é maior do que nós estamos vivendo. Sabe por que tranca? Porque o dono do zoológico sabe que o leão tem instinto. E que ele sabe que fora da jaula tem experiências maiores. O grande problema é que tem pessoas que têm esse instinto. Eu sei que Deus me escolheu, eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus é grande na minha vida, eu sei que Deus é poderoso, mas eu ainda continuo preso na jaula do medo, na jaula da insegurança. Sabe aonde que os romanos estavam presos? Presos na culpa. Foram nós que matamos Jesus, foram nós que sacrificamos, crucificamos o Filho de Deus, porque quando Paulo começa a pregar, os olhos e os ouvidos são abertos. E aí então vem o peso da culpa, e a culpa começa a travar aquele povo de romper, porque o remorso era muito grande. Só que Paulo está entendendo que eles não estão conseguindo se soltar, porque ainda a mente deles está presa no que eles fizeram com o Senhor. E por isso que Paulo vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Às vezes eu e você estamos errando, querido, porque nós não estamos entendendo o que Deus quer para nossas vidas. Essa campanha é transformados para transformar. E eu e você não podemos esperar o ano virar para a gente começar a transformar a nossa vida numa vida a qual o Senhor nos prometeu, que é uma vida e vida com abundância. Não estou falando que é uma vida que não tenha dificuldade. A Bíblia não vai te eximir, não vai me eximir das lutas e das dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia vai sempre nos dizer que o nosso choro vai durar uma noite inteira. E eu não sei, querido, quantas noites já tem durado o teu choro. Meses, anos. Quando a gente está falando o choro dura uma noite inteira, a Bíblia não está falando no tempo do Cronos. Essa madrugada, amanhã, sexta de manhã, você vai voltar a sorrir. O tempo aqui é o Kairos, é o tempo de Deus. O choro dura uma noite inteira. Eu não sei quantas as noites as suas lágrimas ou as minhas lágrimas já têm caído. Talvez é um ano e você fala assim, pastor, mas o choro dura uma noite, mas quantas noites mais eu vou precisar chorar para Deus fazer? Quantas das vezes for necessário para você chegar no nível de transformação que Ele quer. Lembra da borboleta? Aquilo é um processo, querido. Aquele processo dói. E depois de você passar por todo o processo, a transformação vai exigir de mim e de você coragem. Tem gente que começa bem, ele começa no processo, ele começa a entender que Deus quer, mas quando é necessário ele usar coragem. E que é a coragem, pastor? A borboleta vai precisar voar. Ela vai precisar romper os céus. Ou seja, quando é o momento dele romper, ele trava. Por quê, pastor? Porque o medo ainda continua sendo a jaula de vários leões. Você é um leão, querido. Eu sou um leão. Nós vamos aceitar ficar na jaula, sabendo que o nosso instinto está nos chamando para viver livre? Mas depois que eu viver livre, o que eu vou fazer? Eu vou ter coragem?
Paulo está falando para nós sermos transformados pela renovação da mente. Quanto mais você falar que está difícil, vai ficar difícil. Quanto mais você falar que você não vai conseguir mesmo. Quanto mais você falar que você não nasceu para isso, mais você vai acreditar nisso mesmo. Porque nós somos o resultado daquilo que nós estamos pensando. O que você está pensando agora? O que está vindo à sua mente agora, neste exato momento? Eu não estou aqui para te dar uma injeção de ânimo. Eu não estou aqui para ser um coach na sua vida. Eu só estou aqui nessa noite, através da palavra de Deus, nessa live a qual você está participando. Porque você quer, assim como eu quero, viver coisas grandes e coisas novas. E só vive coisas grandes e coisas novas quem paga preço. Por isso que você está pagando o preço aí agora. O preço de falar, eu acredito que a transformação ela vai começar a partir do momento que eu decidi não ter mais uma vida medíocre, não ter um casamento medíocre, não ter uma vida profissional medíocre. Quando eu falo medíocre, eu vou repetir. É ser médio. É ser médio. Quantas pessoas têm mais grandes talentos em mãos? Dons e mais dons. As pessoas falam, olha, Deus te usa nisso, você é boa nisso. E a gente sempre fala, será? Não sei. Acho que não sou. Querido, eu não estou falando para você ser soberbo, mas para você acreditar. É a misericórdia de Deus que me faz estar onde eu estou hoje. É a misericórdia de Deus que faz eu realizar o que eu realizo hoje. Sem a misericórdia dele, eu não estaria aqui. Sem a misericórdia dele, não iria acontecer. Eu ainda estou no processo de transformação, mas eu já me alegro em ver que eu não sou o mesmo de ontem. As pequenas conquistas é que vão diferenciar aonde eu e você iremos chegar. E você está querendo chegar aonde? Eu quero chegar aonde? Ser transformado é processo, mas eu preciso estar disposto a viver o processo. Lembra, quem não está expandindo, está regredindo. Quem não está crescendo, está diminuindo. Ninguém fica estático. Tem gente que diz assim, a minha vida está parada. Não, querido, a vida de ninguém para. Ou você cresce, ou você regride. Ou você expande, ou você encolhe. Eu não acredito que as pessoas estão paradas. Até porque quando eu estou parado, eu estou deixando de viver aquilo que Deus tem para mim. Então se eu não estou vivendo, ou se eu não estou aonde Deus projetou para mim, eu não estou parado, eu estou andando para trás. Porque era para mim estar lá, eu estou aqui ainda. E até quando, meu irmão, eu e você vamos... Senhor, eu não aguento mais essa vida. Deus não está querendo ouvir mais esse tipo de oração. Eu não aguento mais essa vida. Não, querido, está na hora da gente mudar a nossa oração. Romanos diz que a gente não sabe orar como convém. Romanos capítulo 8. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível. Será que as nossas orações do Espírito Santo ele consegue levar até a Deus? Porque hoje o que a gente mais vê são orações de lamúria, de reclamação, de murmuração. Quando você falar assim, Deus, eu não aguento mais dessa vida, fala assim, Senhor, me prepara para viver o propósito. Me transforma para viver o propósito. Eu sei que no propósito vai doer, mas é no processo é que o Senhor me ensina a ser grande. Querido, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Quando a gente começa a mudar a nossa oração, quando a gente começa a mudar a nossa indagação, a nossa petição a Deus, tudo começa a mudar. Tudo começa a ser diferente. Tudo começa a ter sentido. E eu não estou aqui minimizando a sua dor. Eu não estou aqui minimizando o que você tem passado, o que você tem vivido. Porque o deserto é seu. A luta é sua. A batalha é sua. Uma coisa que nós temos em comum aqui nessa noite é só problemas. Vocês têm, eu também. Mas o que nós fazemos com eles? Eu transformo eles em motivação para orar e crer que Deus está comigo? Ou eu sento, choro, lamúrio e falo, não tem como, não tem jeito, não vai dar. Quanto mais tempo eu estou perdendo falando que não vai dar, eu poderia estar profetizando, vai dar, porque o Senhor é comigo. Voltando no povo do Egito, sabe por que eles não herdaram a terra prometida? Aquela geração que saiu com Josué e Caleb, daquela geração, só Josué e Caleb entrou. Os que entraram com Josué e Caleb são das gerações que vieram depois, dentro do período de 40 anos. Porque eles estavam livres. Eles não estavam mais sob o jugo de Faraó.
do Egito, da escravidão. Mas eles estavam presos aqui, ó. Eles reclamavam da carne, eles reclamavam que não tinha água. Eles não eram gratos. Eles não conseguiam ver gratidão em nada. E no sábado eu vou falar sobre um transformado consegue ser grato. E às vezes a gente deixa de vencer porque a gente não tem nada de gratidão. Quando Deus faz, a gente acredita que é mais do que a obrigação dele fazer. Raramente você vê as pessoas agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dele. Mas não é só agradecer, querido, quando tudo dá certo. Eu entendo o processo de transformação e de maturidade espiritual que eu tenho nos momentos de adversidade. Nos momentos de adversidade eu também sei ser grato. Sabe, nós vamos falar sobre isso. Sobre a gratidão dentro do processo da transformação. Quero nessa noite orar pela tua vida. Nós iremos ficar aí 40 minutinhos em cada live, porque os irmãos trabalham, assim como eu também, para não ficar muito cansativo, fadigado. Eu quero orar por você nessa noite, para que Deus venha te ajudar, para que Deus venha te dar força, assim como para mim também, que nós possamos entender o processo de transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você já experimentou a vontade boa de Deus? Você já experimentou a vontade perfeita de Deus? Você já experimentou a vontade de Deus? Será que eu já experimentei a vontade de Deus? Eu tenho que me perguntar. Porque se eu estou sofrendo com as escolhas que eu fiz na minha vida, não foram escolhas pautadas na vontade soberana de Deus. Porque a Bíblia está dizendo que a vontade dele é boa, que a vontade dele é perfeita e que a vontade dele é agradável. Então, se eu estou sofrendo pelas escolhas, elas não foram pautadas na vontade de Deus. E se elas não foram pautadas na vontade de Deus, eu ainda não entendi o propósito de ser transformado. Porque o transformado não faz mais o que ele quer. O transformado entende que ele está um nível acima. E que se ele está um nível acima, ele já entendeu que tem um Deus soberano e poderoso, majestoso e grandioso, acima dele, guiando os seus passos, guiando as suas decisões, lhe dando direção, entendendo que quando Deus diz que não é para ir ali, para tomar essa decisão, é porque ele já viu lá na frente. E quem entende o processo de transformação, ele deixa de lado a sua vontade. Ele entende que nós devemos experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Vou orar para a tua vida agora, querido. Esse primeiro elo dessa campanha, transformados para transformar. E amanhã nós vamos falar sobre o David aí falou da experiência. Amanhã nós vamos falar como é que Deus transforma um assassino em um missionário. Como é que Deus pega um serial killer chamado Paulo e o transforma no maior apóstolo. O que mais fundou a igreja, o que mais propagou o evangelho. Somente o evangelho pode transformar aquele que ninguém dá nada em alguém que pode ser tudo nas mãos de um Deus vivo. Eu acredito que esse Deus pode mudar a sua história. Ore comigo. Deus, nesta madrugada nós oramos ao Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo primeiro elo dessa campanha, transformados para transformar. Hoje o Senhor, meu Pai, nos deu a direção, meu Pai, a importância de não deixarmos o nosso instinto. Assim como o leão, quando ele olha ali para a jaula, mesmo ele preso, ele entende que aquele habitat não é o dele. E tem experiências novas para ele lá fora. E às vezes tem pessoas aqui, ó Deus, que estão presos na sua mente. Ou por aquilo que ele ouviu, ou por aquilo que ele viu, ou por uma situação, ó Deus, que traumatizou esta pessoa
Eu não sei, ó Deus, se existem feridas que estão abertas relacionadas à igreja, a pastores, relacionadas à mulher, a filho, a esposo. Mas eu creio que o Senhor está nos transformando. E transformar, ó Deus, é o processo da metamorfose. Nós sabemos, ó Deus, que nós começamos como lagarta, vamos evoluindo, vai nascendo as primeiras asas, o Senhor vai tendo cuidado de pintar, desenhar de forma tão linda e tão bonita cada detalhe da asa da borboleta. Assim, eu acredito que o Senhor também não está com pressa, o Senhor está desenhando e detalhando aquilo que nos fará crescer, alcançar e tomar posse daquilo que está destinado a nós. Deus, obrigado por cada vida que esteve presente. Obrigado, ó Deus, por cada homem, por cada mulher que tirou ali um tempinho seu, nesses 40 minutos, ó Deus, 45 minutos, para que a gente pudesse meditar na Tua palavra. A palavra do Senhor, ela muda, ela transforma a vida do homem, ela faz a gente entender o propósito divino, Deus. Deus, talvez tem pessoas aqui, meu Pai, que estão me ouvindo nesta live, que estão se sentindo, meu Pai, deslocados. Estar, meu Pai, num lugar onde não era para ele estar. E isso, meu Pai, tem feito ele, meu Pai, sentir aquela opressão. E ele tem medo, Deus, de tomar uma decisão de liberdade, porque tem medo de ferir e machucar pessoas. Mas que o Senhor nessa noite, ó Deus, venha dar a direção certa para este homem, para esta mulher. Se as minhas decisões forem pautadas na sua vontade, meu Pai, nós iremos voar. Nós iremos galgar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Então eu não sei, ó Deus, aonde que essa pessoa parou, aonde que essa pessoa desistiu, aonde que essa pessoa não tem força, não tem ânimo mais para continuar. Mas eu creio, ó Deus, que nesse processo de transformação dói, porque a partir do momento que eu busco transformação, eu começo a ter um conflito contra o meu próprio eu. E quantas pessoas se assustam quando ela começa a se enxergar e a se conhecer melhor. Ela começa a entender as suas vulnerabilidades. Ela começa a entender, ó Deus, as suas fraquezas. Ela começa a aprender a lidar com seus traumas. Ela aprende a lidar, meu Pai, com as suas situações de conflito interno, seja com o pai, com mãe ou com ela mesma. Ó Deus, se nesta noite, nesta madrugada já de sexta-feira, existe alguém depressivo, existe alguém angustiado, existe alguém com estresse, existe alguém, meu Pai Deus, que tem somatizado doenças, meu Pai, na sua mente, que tem, meu Pai, destilado para todo o teu corpo. Deus, que o Senhor possa trazer cura nesta noite. Se eu posso nesta madrugada, meu Pai, a madrugada da fé, levantar esta pessoa, renová-lo, fortalecê-lo, sustentá-lo. Ó Deus, em toda a campanha tem dois tipos de pessoas. Aquela, meu Pai, que consegue iniciar, vai até bem, mas depois ela quebra porque ela não tem constância. E existe aquele que é focado do início até o fim. E o prêmio está para aquele que está focado. A vitória, a bênção está para aquele que tem continuidade. Então esses irmãos que começaram hoje, mais irmãos vão chegar. Mas os que começaram hoje, meu Pai, que venham ter força e vontade de não se permitir estar na zona de inércia. Que eles não querem mais, ó Deus, viver uma vida a qual eles estão regredindo. Vai haver festas, vai haver convites ao longo desses 21 dias de dezembro. Mas que eles venham entender que eu tenho um compromisso meia-noite. E não é com o pastor Ricardo, não é na live do pastor Ricardo, e não é nem com Deus. É um compromisso comigo mesmo, de não aceitar mais a mediocridade, de não aceitar mais ser médio, mas entender que eu estou no processo de transformação. E no processo de transformação, Deus vai elevar o meu nível, vai me trazer crescimento e vai trazer paz aonde não tem paz, vai trazer vida onde não tem vida, vai trazer força onde não tem força, para deixar bem claro que a partir do momento que eu entro no processo de ser transformado, eu já estou entendendo que as mãos do Deus eterno, as mãos do Deus altíssimo está mudando, transformando a minha forma de ser, de falar, de andar, de agir e principalmente pensar. Assim eu oro hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Queridos, a paz, Deus abençoe a todos aí. 00:40, conforme eu tinha prometido aí para vocês, do dia
1º até o dia 21, nós estaremos aí nessa campanha abençoada. Amanhã nós iremos falar um pouquinho de Paulo, a sua transformação, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Do dia 1º até o dia 21 de dezembro, nós vamos estar aqui todas as noites, à meia-noite, quando o relógio do ponteiro está apontado para cima, os dois, nós estaremos também com o nosso coração apontado para o céu, orando ao Senhor, confiando e crendo que Ele é soberano. Então, Deus abençoe a Yasmin que entrou aí, a Fernanda Santos, amém, que entraram aí logo depois. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa um convite para vocês aí que não são cristãos, não congrega em nenhuma igreja. Amanhã às 20 horas. Amanhã é sexta-feira, né? Culto de libertação na nossa congregação. Para quem aí está nos assistindo, não congrega, está pensando ainda aonde vai, estou te convidando. Amanhã às 20 horas, Igreja Amarelinha ali na Rua 8. Deus tem algo grande. Amanhã tem testemunho do que Deus fez na vida de uma irmã. E vai cheio de expectativa, vai disposto a adorar. Você vai ver o que Deus vai fazer, vai ver o que Deus vai realizar. Eu espero você amanhã, à meia-noite. Divulga aí, campanha Transformado para Transformar. Às vezes tem muito líder fraco, tem muito líder retrocedendo, tem muito líder se perguntando se realmente foi para aquilo que Deus o chamou. Às vezes, meu irmão, não é necessariamente algo com o seu chamado. É só que às vezes você está buscando transformar alguém sem ainda não estar transformado. Aí quando eu não estou transformado, eu não consigo transformar ninguém. Até porque quem convence é o Espírito Santo. E eu só consigo passar o Espírito Santo para alguém quando eu já estou transformado por ele. Aí eu nem preciso falar muito. Nos meus olhos, as pessoas já sabem que o que eu estou falando é verdade. Que Deus muda, transforma, modifica e cura, sara, liberta e transforma a vida do homem. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma noite de sono abençoado. Tenha uma sexta-feira abençoada. Deus abençoe a Joyce, que entrou aí. Divulga para mais pessoas, fala para mais pessoas serem abençoadas. Em nome de Jesus, Deus irá trazer salvação, cura. Eu profetizo, querido, que nessa campanha Deus vai te curar da insônia. Deus vai trazer sobre a tua vida, como diz a nossa irmã Elisene, que está em um sono reparador. Deus vai trazer sobre a tua vida um processo. O processo dói, é difícil, mas vai te fazer crescer. E depois que você cresce, querido, você vira uma borboleta. Aí você voa. O céu é o limite. E é isso aí que o Senhor está preparando para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. São as coisas que Deus preparou para nós. Então que Deus abençoe. Fica na paz. Uma boa noite de sono. Amanhã, às 20 horas, culto de libertação. Rua José Sabino Coelho, antiga Rua 8, número 256. Culto de libertação na Casa de Ação Cura Divina. Você que não congrega, não faz parte de nenhuma congregação, é o meu convidado. Irmão Renan tá aí. Toma posse dessa palavra aí, hein, querido? Toma posse aí, Renan. Toma posse. Você sabe do que eu tô falando. Você já começou o processo de transformação. Tá doendo agora, mas daqui a pouco tempo você vai me dizer qual o nível que você vai estar, querido. Que a sua família vai estar. Amém? Deus abençoe a todos, amados. Como diz a Elisene, o céu vai ser o nosso borboletário. É isso aí, Elisene. É isso aí, querido. Toma posse, toma posse. Como diz o Renan, já tomou posse. Já aprendeu, né, varão? Você já é pentecostal. Ao Marcelo Acácio, fogo na seara dos filisteus. É isso aí, querido. Deus abençoe vocês. Meu muito obrigado por tirar 40 minutos do tempo de vocês para ouvir esse humilde pastor, aquilo que o Espírito de Deus direcionou nos nossos corações. Amanhã nós vamos aprender o processo de transformação. Tira o cara de um serial killer, de um matador, de um assassino, para ser o maior missionário que a terra já viu, chamado Paulo de Tarso. Que Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus Cristo.